Fala galera, tudo bem? Estamos aqui em mais uma videoaula, né? As últimas aí de Kant. Eu queria fazer um resumão geral para a gente pensar sobre a questão da ética, ok? Então mira no quadro aqui, né? É super importante você fazer um quadro igual a esse aí no seu caderno, ok? Então a gente vai explicando aqui cada tópico e você vai preenchendo aí. Olha só uma coisa interessante. A gente tem, então, dentro da ética, né, desde Sócrates, olha lá, passando por Aristóteles, Epicuro, né? Claro que tem outros aí também no meio aí, né? Mas a gente escolheu selecionar aí para não ficar tão cheio também de pensadores, apenas quatro, né? E fechando com Kant. A gente tem vários pensadores da ética, né? Cada um vai pensar aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. E é importante a gente ter uma visão crítica sobre isso, né? Sócrates, por exemplo, ele vai trazer que o conhecimento, né, é o que traz o bem. Né? O conhecimento leva a gente, né, a areté, a virtude, leva a gente a fazer o bem. Né? Quanto mais conhecimento a gente tem, necessariamente, talvez esse seja o erro dele, né, mais a gente vai agir bem. Então, a proposta de Sócrates era essa: quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu fazer maiêutica, mais eu tenho é, uma ação ética dentro da sociedade. Talvez esse seja o grande problema do racionalismo socrático, ok? E o mal para Sócrates seria a ignorância. O mal para Sócrates, gente, tem a ver com a ignorância. Então, se eu fosse colocar no quadrinho aí, né, o primeiro quadrinho, o conhecimento e a ignorância, na verdade, parei que eu fiz uma apresentação aqui, fica melhor, né? Deixa eu preencher então aqui. Isso. Olha lá. Então, para Sócrates, o conhecimento, a areteia, conhecimento que vem através da, da, é, da alma, né, do nascer da alma, deixar nascer, isso é o que traz aí, né, para Sócrates o verdadeiro conhecimento, ok? Então, o bem seria o conhecimento, o mal é a ignorância. Aristóteles, gente, dentro da ética aristotélica, vocês já conhecem a ética aristotélica, a ética do equilíbrio, da justa medida, vocês lembram? A balança, a justa medida. A gente tem, então, o conceito dele de virtude, né? Que é o que leva, na verdade, à eudaimonia, à felicidade. Se a gente for perguntar para Aristóteles o que é o bem, né? O bem, diferente da areté, né, de Sócrates, que é o conhecimento, para Aristóteles, a areté, aqui no sentido de virtude, levaria ao bem, vamos dizer assim, ao conhecimento da felicidade, ok? Ah, Leozão, mas você falou que Sócrates também fala da virtude, sim, mas areté no sentido mais de função, né? Por exemplo, qual que é a virtude de uma faca? Cortar. Qual que é a virtude de um revólver? Atirar. Qual que é a virtude de um instrumento musical? Tocar, né? E qual emitir sons? E qual é a virtude do ser humano? Conhecer, pensar. Nesse sentido, Sócrates. Agora, Aristóteles já é um pouco diferente. A ética aristotélica é uma ética da eudaimonia, da virtude, da ação equilibrada na justa medida. Lembra disso? Então, medio in virtus est é a palavra, né, que a gente pode traduzir do latim. A virtude está no meio. Virtus in medio est. Ok? Bom, e o que é o mal? O mal é o desequilíbrio. Os vícios são males, vamos dizer assim, porque eles trazem desequilíbrio, ação desequilibrada, né? Por excesso, ou seja, pela quantidade, né? Ou pela falta, pela carência. Nós temos aí, ok? Essa ideia de que o mal vem através da não observância aí da virtude, do equilíbrio. Olha, gente, mais um passo importante, Epicuro, que a gente viu, um dos pensadores das escolas helenísticas, né, com muito carinho lá, o Epicuro, ele vai falar o seguinte: olha, o que traz o bem é o prazer. Mas não é qualquer prazer, vocês lembram disso, né? Não é o prazer do hedonismo, o prazer acima de tudo, né? O prazer sexual desmedido, de comer, não é nesse sentido. A gente está vendo o Epicuro falando de um prazer que satisfaz
né, a alma, ok? É o prazer, vamos dizer assim, a moderação. A gente pode até falar de moderação. Ah, Leozão, mas qual é a diferença entre Aristóteles, né, a virtude ali de Aristóteles e o prazer de Epicuro? São um pouco diferentes, porque a finalidade do prazer é trazer a gente a tranquilidade da alma. Agora, a finalidade da virtude é levar a eudaimonia, a felicidade. Tem uma diferença, ok? E esse prazer, gente, não é qualquer prazer, são os prazeres naturais, ok? Porque tem os não naturais também. E os prazeres não naturais, então, eles não levam à felicidade, tá? Então, o que levaria o prazer natural, ok? Necessário. Por quê? Os naturais não necessários, eles não levam à felicidade, não levariam à tranquilidade da alma, vamos dizer assim. Por que que não levaria? Porque eles são buscados sem sentido. E muitas vezes a gente fica viciado neles, né? Traz a tara, vocês lembram? A ideia de tara? A ataraxia, a ausência de tara, não é verdade? Então a taraxia seria a perturbação. E a ausência de perturbação, então, a ataraxia. Gente, para Epicuro, a dor é o mal, mas não a dor no sentido de dor física, vamos falar assim, né? Dor física só, mas a dor na alma, né? O excesso, sabe? A ressaca moral, isso para Epicuro tem muito a ver, tá ok? A dor no corpo são as doenças provocadas por esse prazer, né? Imagina alguém que bebe bastante e sem medida nenhuma, só porque é prazeroso beber, e depois vem as consequências, as dores, né? E essas dores não só no corpo, as doenças, mas a dor da ressaca moral mesmo, né? Podia ter feito diferente, podia ter feito daquela forma. Galera, vamos fechar com chave de ouro esse momento aqui de Kant. Por quê? Porque a gente vai falar de novo do dever em Kant, né? E para Kant o bem é o dever, é a ação autônoma, ok? É a ação dentro da lei, é a ação universal, né? Mais uma vez eu falo para vocês sobre essa questão, né? A moral é algo perigoso? Sim, porque a moral ela está ligada muitas vezes à cultura, né? Eu já até respondi isso para vocês um pouco, mas vamos falar de novo. A moral é perigosa porque a moral pode estar construída em cima dos costumes, né, de um povo. E Kant acredita que nem sempre, por exemplo, os costumes de um povo é o certo a fazer, né? Imagina se a gente vivesse uma tribo canibal. Isso não quer dizer que o nosso modus vivendi, o nosso modo de vida, é o modelo mais correto porque é aceito por todo mundo. Não, ok? Para Kant, o dever é algo universal. A gente pensar que existem seres humanos no mundo inteiro e que se a maioria agiria daquela maneira, né, é o racional, tá, gente? Universal, racional, e muitas vezes chamam Kant de insensível, mas há uma sensibilidade aí, por quê? Porque é não trabalhar com aquilo que a gente acha, mas aquilo que a gente deve. Por isso Kant é chamado de ética deontológica. Por que uma ética deontológica? Porque é a ética do dever. Ok? Bom, mais um passo importante então para a gente finalizar. A gente tem Kant falando sobre a falta da autonomia, as ações de heteronomia. Muitas vezes a lei faz essa função, né? De criar uma certa obrigação para as pessoas que não têm autonomia. A lei nos regula, nos torna melhores. Mas a falta da autonomia para Kant, ela é tão triste porque você fica, imagina o seguinte, se você precisar, né, de uma pessoa para fazer alguma coisa para você, por exemplo, você, né, vejam bem o que eu vou falar, tá? Você, por exemplo, não consegue ler a bula de um remédio sozinho, buscando na internet as palavras difíceis, porque você fala assim, ah, não, eu não tenho esse conhecimento, eu desisto. Né? Então, por exemplo, você não tem coragem para Kant, né, a falta da autonomia aí, não tem coragem de usar do seu raciocínio para, por exemplo, entender uma lei, um processo. Imagina, cai um processo na sua mão,
né, um processo jurídico, você está sendo mencionado ali no processo, e você não tem coragem de utilizar do seu conhecimento, de buscar as palavras, as ferramentas ali necessárias para entender, compreender aquele texto. Para Kant, isso é muito ruim. Tá ok, gente? Pra gente finalizar aqui, a mesma coisa aconteceria, e tomem cuidado com isso, né? Que eu não estou defendendo aqui agora a automedicação, mas seria, por exemplo, a pessoa que só começaria um regime depois de ouvir da boca de um médico que ela necessita de um regime. Né? Isso para Kant é a total heteronomia. Né? Olha, a pessoa está vendo a situação, está precisando de começar alguma coisa, precisando tomar uma atitude, mas ela vai esperar alguém, o dia que ela for numa consulta, ou alguém falar o que realmente é aquilo. Tá, gente? Isso é um problema para Kant, a falta da autonomia. Porque a autonomia é você começar. Não é criar lei e dane-se, gente. Toma cuidado, tá? A autonomia é a maturidade do pensamento. Aquilo que eu falei no outro vídeo, né, no vídeo anterior, ela não tem uma idade. Né? Você não pode falar que a autonomia tem uma idade. A gente não tem uma idade, né, para se tornar autônomo. A autonomia, então, ela acontece no pensar, na mente. Não é verdade? E talvez isso é o maior desafio do ser humano. Galera, então eu paro por aqui. A gente começa na nossa próxima aula outros assuntos, ok? Eu encerro por aqui algumas discussões sobre Kant. Se no futuro for necessário, eu gravo outras videoaulas em relação a outros temas. Então, um beijo para vocês. Espero que estejam gostando aí das videoaulas. Um abraço do Leozão.